My Little Worms. Povinho, finalmente estou trazendo essa série aqui pro canal. Mas antes de continuar o vídeo, eu não posso pular o nosso costume, então... Bom dia, internet! Primeiramente, My Little Worms é uma AU. O que é uma AU? Uma AU é basicamente um universo alternativo. Um exemplo que eu posso dar de uma AU é o Carnitrix, que é uma AU de Ben 10. E essa é a parte 1 desse vídeo. Por que eu tô dividindo em duas partes? É porque tem várias temporadas e eu não quero trazer tudo de uma vez, porque senão pode ficar um pouco confuso. E se em algum momento eu passar uma informação que não tá correta, você no comentário deve me corrigir. Isso, vou trazer uma parte 2 e o vídeo ser bem melhor. Eu enrolei bastante nesse início, né? Mas enfim, chega de enrolação e vamos começar. No início, vemos a Twilight explicando pra gente o que tá acontecendo no mundo dos pôneis. Ela nos diz que os pôneis estão com um comportamento agressivo e com alguns sintomas. E bem, se você olhar, o chifre dela tá bem desgastado. Isso é porque ela tentou caçar uma cura para esse vírus há muito tempo, só usando magia, e não deu certo. E eu aqui vou dar um breve resumo do que são os sintomas que a Twilight descobriu. E esses comportamentos são estresse, fome, insônia, alucinações, demência, irritabilidade, manchas no corpo, dores no corpo e o último riscado, decomposição do corpo. E bem, uma das amigas da Twilight, ela meio que tá demonstrando um pouco desses sintomas. E bem, o nome dessa amiga é Harriet, e ela tá com uma mancha bem grande no olho. E bem, quando a Twilight pergunta o que tá acontecendo e por que ela tá com aquela mancha no olho, a Harriet ficou muito brava com essa pergunta, cara. Ela chegou até mesmo bater na Twilight. A Harriet tá definitivamente infectada, mas até agora a gente não sabe como o vírus é passado de um para outro. Logo depois disso, a Twilight explica pra gente que a Harriet, ela tava tirando os próprios cabelos. E o motivo dela tá fazendo isso é porque os vermes estavam saindo do couro cabeludo dela. E bem, você lembra que eu te disse que não sabíamos como que o vírus se passava de uma pessoa para outra? Bem, a Twilight descobriu que o vírus é passado pelo toque, ou seja, a Twilight está infectada. Logo depois disso, a amiga dela chamada Fluttershy vai aparecer dizendo que estão acusando ela de estar infectada. Ela até vai dizer que não está infectada, mas ela tem um machucado estranho na perna. Ela estava numa padaria com a Pinkie Pie, mas de repente a Pinkie Pie ficou muito brava e até conseguiu morder ela. E bem, o Spike estava do lado e ele estava ouvindo tudo, mas ele estava com uma dificuldade de falar. De repente o Spike vomitou um monte de vermes. E bem, a Twilight ficou salivando enquanto ela estava olhando para os vermes. Bem longe dali estava a Rainbow Dash. E bem, ela viu todo o caos que estava acontecendo e decidiu ficar voando. A Rainbow Dash, ela passou dias e noites voando, que faz nem um pouco bem para ela. Ela ficou muito exausta. E bem, ela caiu e as asas dela quebraram. Agora, voltando pro Spike pra Twilight. A Twilight, ela tava delirando consigo mesma, até que o Spike dá a ideia deles se trancarem longe pra pesquisa. Logo depois disso, em outro lugar, a Applejack aparece nos dizendo que se separou da família dela. E também a Applejack ouviu a Rainbow Dash caindo. A Rainbow Dash viu a casa da Applejack e foi até lá. Quando a Rainbow Dash entrou na casa da Applejack, ela deu um aviso pra ela, que caso ela tentasse atacar ela não hesitaria em se defender. Voltando pra Fluttershy, ela nos explica que a causa da infecção está sendo causada pelos animais. E um animal até mordeu ela, mas ela não ficou infectada. Ou seja, ela é basicamente a Ellie do The Last of Us. Bem, a coisa que a Fluttershy menos queria é se tornar um rato de laboratório. Bem, voltando novamente para Rainbow Dash e para Applejack, as duas estão se acusando de estar infectadas. A Rainbow falou que as manchas na pata da Applejack eram um sinal de infecção. E a Apple contradiz dizendo que é apenas sujeira. O que era verdade, ela limpou as patas dela e saiu a sujeira. E também a Applejack perguntou sobre a fome da Rainbow. E a Rainbow respondeu dizendo que estava passando fome porque ela estava dias e noites voando. Agora, em outro lugar, a Pinkie Pie, ela encontrou a Harriet. E como a Pinkie Pie estava com muita fome, ela basicamente partiu para cima da Harriet. Logo depois disso, a gente voltou para Twilight. E bem, o Spike tirou os próprios olhos e a Twilight comeu ele. E bem, no mundo de My Little Pony temos princesas. E nesse momento a Twilight se perguntava onde estava a princesa Celeste e a princesa Luna. Logo depois disso, vemos uma gravação da Fluttershy. Essa gravação, ela basicamente explica como os vermes funcionam dentro da pessoa. Mas ela nem esperava que tinha alguém atrás dela. Mas tu acha que a Fluttershy não estaria preparada? E um pouco, ela puxou uma shot e atirou na cara da Pinkie Pie. E depois desse tiro, a Pinkie Pie ficou um pouco atordoada e a Fluttershy fugiu. Então,
vocês se lembram da Harriet, não se lembram? Ela fez uma coisa. Então, depois daquilo que aconteceu, ela simplesmente... ela se costurou sozinha, e ela incrivelmente continuou viva, eu não sei como. Quando voltamos para Rainbow Dash e Applejack, a Apple diz que viu alguns infectados perto de onde elas estavam e é melhor elas irem embora. E bem, com a Fluttershy a situação dela não tá boa. As asas dela estão muito feridas e estão sangrando muito. Mas bem, uma nova personagem chamada Starlight apareceu. Bem, ela ajudou a Fluttershy arrancando as asas dela. A Starlight levou a Fluttershy para um lugar, e nesse lugar estava a Sunset. A Sunset, ela não é daquele mundo das bichinhas, ela foi levada por conta da Princesa Celestia. O verdadeiro motivo da Starlight ter cortado as asas da Fluttershy foi para a Sunset desenvolver uma cura usando as asas da Fluttershy. Mas as asas dela não foram o suficiente, então infelizmente a Fluttershy seria usada como uma cobaia. A Fluttershy ouviu tudo isso que elas estavam conversando e infelizmente, mesmo ela tentando fugir, ela foi capturada pela Sunset. A Starlight até tentou ajudar a Fluttershy, mas infelizmente ela também foi capturada. Mas bem, em outro lugar, voltamos com a Applejack e a Rainbow Dash. A Applejack e a Rainbow Dash até conseguiram fugir, inclusive acharam uma arma no meio do caminho. Elas estavam andando até no momento que elas acharam a irmã da Applejack. Já que a situação não estava nem um pouco boa porque tinham vários infectados, a Applejack fez um ato heróico. Ela ficou segurando os infectados enquanto a irmã dela e a Rainbow Dash fugiram. E antes da Applejack morrer, vemos a Twilight? Então ela fugiu? Pelo que deu pra entender, é basicamente isso mesmo, a Twilight fugiu. E bem, a situação da Twilight não tá nem um pouco boa. Em um momento ela tá sã, mas no outro ela fica maluca. Então, meus amigos, vocês se lembram o que a Pinkie Pie fez com a Harriet, não lembram? Logo depois da Harriet ter se autocosturado, ela foi atrás da Pinkie Pie. E bem, a Harriet encontrou a Pinkie Pie. A Harriet perguntou por que a Pinkie Pie fez isso e ela basicamente só disse que todo mundo estava doente. E por algum motivo as duas quiseram se fundir. Logo depois disso descobrimos uma nova personagem chamada Trixie. E bem, essa Trixie ela entende bastante sobre as mutações, sobre os sintomas que os bichos estão sentindo. Mas bem, ela não sabia que a Twilight estava atrás dela. E bem, ao invés da Twilight atacar a Trixie, na verdade ela se manteve sã e até conversou com a Trixie. E bem, a Trixie começou a andar com a Twilight, mesmo ela estando infectada. E bem, a Trixie sabia bem melhor sobre os vermes do que a Twilight. Ela até mesmo removeu os vermes que estavam na Twilight. E bem, a Starlight está reclamando com a Sunset por conta do que a Sunset fez com a Fluttershy. Mas a Sunset retruca falando que a Fluttershy tá bem, ela medicou a Fluttershy. As duas ouviram um barulho na porta, e quando elas foram olhar, era a Trixie. A Trixie aparece junto com a Twilight. E bem, eu não tinha dito que a Twilight tinha perdido todos os vermes do corpo dela? Eu não te contei um pequeno fato. Se os vermes colocassem ovos ou chegassem até o cérebro dela, não ia ter escapatória. Ela ia estar definitivamente infectada e ia morrer. Os vermes já estão na cabeça da Twilight, ou seja, ela não tem mais salvação. E bem, esse foi o final de My Little Worms temporada 1. Se eu expliquei algo errado ou não expliquei algo corretamente, você deve me corrigir, para assim eu trazer um vídeo melhor na parte 2. Deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo para um amigo e boa noite, internet.